Shalom, gostaria de compartilhar um Dvar Torá incrível que eu li no jornalzinho da Hidabrut, como quase todo Shabbat que eu consigo ler. Sempre o Rav Zamir Cohen vem com mensagens incríveis a Parashá pra gente. Na Parashá que lemos na semana passada, a última do Humash Bereshit, a última do primeiro livro da Torá, está escrito que antes de falecer, Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, sabia que ele estava com as horas contadas. Ele chama seu filho Yosef, que era o vice-rei do Egito, e fala: olha, te encontrei, graças aos seus olhos, por favor, coloca a mão aqui, jura que você não vai me enterrar no Egito, você vai fazer comigo uma grande bondade, etc. e tal. Aí fica a pergunta: por que Yaakov Avinu tem que fazer um pedido para o filho, seu filho Yosef, que é vice-rei do Egito, de uma maneira que é meio uma súplica, por favor, assim, contém graças aos seus olhos? A princípio, um pai que investiu tanto no seu filho, quem é pai sabe o quanto a gente investe para eles terem tudo de bom, do melhor, roupa, comida, uau, é um investimento, educação, gasto sem fim. Porque o pai só não fala para o filho: olha, não me enterra no Egito, acabou. É a mesma coisa. Seria mais fácil, mais curta a mensagem. Então, por que Yaakov Avinu falou dessa maneira? Então a gente aprende daqui, talvez, que realmente ele poderia ter falado de uma maneira mais direta. Porém, Yaakov Avinu está dando uma lição aqui pra gente de como a gente tem que pedir as coisas para os filhos. Quanto mais difícil é o pedido, maior tem que ser a linguagem, de uma forma mais sutil, para que a criança não sinta que ela tem uma certa uma obrigação de fazer as coisas. No final das contas, pode pedir de uma maneira mais dura, o resultado vai ser igual, mas a diferença é se eu posso conseguir o resultado da mesma maneira. O melhor é sempre pedir de uma maneira sutil, que gere esse link com a criança. Óbvio, fácil falar, difícil de fazer na prática, mas aqui a gente está aprendendo de Yaakov Avinu. Se ele pediu dessa maneira para o seu filho, que já era um super tzadik, Yosef tzadik, vice-rei do Egito, então quanto mais e mais a gente tem que se empenhar na maneira de falar. Então a gente vê aqui que se Yaakov falou dessa maneira, e às vezes a gente tem que usar a samhut, a autoridade de pai e mãe, para fazer um pedido, é ok, é justo, porém sabendo usar a regra da Torá também, que com a mão esquerda você afasta e com a direita, que é a mão mais forte, você aproxima. Então quando é na hora de dar uma puxão de orelha, de dar um breque, você faz com a mão fraca, entre aspas, você faz com a esquerda, uma metáfora de como tem que ser feita essas coisas, e na hora de aproximar, você aproxima com a direita, que em geral é a mão mais forte, para trazer ele perto de você. E às vezes, quando a gente não faz isso da maneira correta, essa comunicação com os nossos filhos, o que a gente quer que eles façam para o bem deles, no final, o que um pai e uma mãe normal querem que os filhos façam as coisas corretas para o bem deles. E se por falta de tato, por falta de sabedoria, os pais não fazem isso da maneira correta, a criança pode sentir que toda hora obrigam ela a fazer essas coisas, e inconscientemente, desculpa a palavra em português, inconscientemente, bom, vocês entenderam? Ela escreve aí no comentário como escreve, fala correto. A criança ela começa a criar dentro de si um sentimento de revolta e até de raiva com os pais que não tiveram a preparação adequada de fazer a criança entender que ela precisava dessa orientação, mas de uma maneira mais sutil, para ela poder concordar e sentir essa vontade de querer fazer a coisa que os pais estão fazendo. Porque no final das contas, toda criança no seu inconsciente, ela sim quer a orientação de como fazer as coisas, de como poder ajudar e ter a vontade de querer fazer essas coisas corretas. Então a gente aprende daqui, dessa linguagem desse pedido de Yaakov Avinu para o seu filho Yosef, como é importante a gente falar da maneira correta, usar a linguagem apropriada para falar com os nossos filhos, para que gere a vontade neles de fazerem as coisas,
sem que isso afaste eles e sintam que toda hora a gente está obrigando ele a fazer as coisas, porque no final os pais sempre querem o melhor para os filhos, educar eles da maneira correta, para fazer o que é certo e adequado, de acordo com os valores da Torá. Então é só mais uma mensagem aqui, que ele fala uma coisa interessante, que a gente vê no livro de Mishlei, do rei Salomão, Shlomo Melech, que ele fala que quase tudo já está ao nosso alcance de fazer as crianças fazerem do jeito que a gente fala, porque Haim ve'mavet beyad halashon, que a vida e a morte estão na ponta da língua, então a gente vê o poder de falar e usar as palavras corretas, como isso pode influenciar para o bem ou Halila, Deus me livre, para o contrário, que a gente possa sempre usar a cabeça e saber as palavras corretas para fazer o pedido da melhor maneira possível, não só porque você quer que a criança faça o negócio, mas criar esse casher, essa ligação com ela, para que ela faça a coisa correta, adequada. Shabbat Shalom, até a próxima.